Senhor Jesus. É a graça de Deus, é a paciência eterna, é o acolhimento, é o perdão. Hoje, em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. É Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, que começa assim: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o primeiro mandamento em termos de lógica aplicativa de si mesmo. Tem alguns que dizem, por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Mas a maioria dos mandamentos não trazem uma razão para eles serem como eles são. Não adulterarás, não diz porquê, é um horror. É meio óbvio, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, não proclamarás fake news. Que hoje em dia é o mandamento mais quebrado pelos seres humanos na Terra é: não darás falso testemunho, porque todo mundo passa fake news adiante, não quer nem saber. É um prazer de divulgar. No final só dizem assim: ah, eu não sabia. Mas esse mandamento aqui, ele diz a razão dele ser. Não julgueis. Ele não permite nem que você diga por quê. Gosto tanto de julgar, de medir, de avaliar, de comparar, de opinar sobre a alma das pessoas. Eu gosto muito, eu não resisto. Eu sou homo sapiens. Os homo sapiens gostam de fofoca. É verdade, antropologicamente falando. Uma das vantagens que o Homo sapiens teve sobre os outros sapiens, ou menos do que sapiens, ou com alguma categoria de inteligência, com alguns dos seus contemporâneos símios em estado evolutivo de desenvolvimento crescente, como, por exemplo, os neandertais, que foram nossos contemporâneos. Até o dia de hoje existem entre nós. 6% da população do Oriente Médio carrega DNA neandertal. Então, nós, humanos, nos diferenciamos de todos pela linguagem, por essa capacidade de falar, de descrever. O Neandertal não tinha detalhes narrativos. Ele fazia descrições tópicas que geravam uma compreensão. O Neandertal falava como o antigo telegrama, daqueles bem urgentes e espaçados, mas compreensíveis. Nós é que chegamos com essa riqueza de linguagem que não faz um telegrama, que quebra o genoma e lê o código da vida, o DNA. Isso é sinal da nossa capacidade, porque a gente também pensa com linguagem. Quanto mais linguagem, mais fino fica o pensamento, a sua descrição. Por isso também, os que lidam com matemática nem sempre são bons de oralidade, de linguagem oral, porque muitos até são frágeis de linguagem oral.
linguagem narrativa, porque adotaram outra linguagem. E naquela linguagem exata, eles exercem precisão de natureza absoluta, muitas vezes, na área da linguagem matemática que estão usando. Uma equação é uma fala matemática, física. Nós somos dotados de linguagem. E porque somos dotados de linguagem, somos contadores de história. Algumas são histórias verdadeiras e outras são histórias falsas. Por isso é que Tiago, no capítulo 3, irmão de Jesus, aqui no Novo Testamento, Tiago 3, fala da língua, diz que a língua é a coisa mais desgraçada, é um inferno no meio do ser, com o potencial de destruir tudo. É uma fagulha, é uma bomba. Será a língua que colocará o mundo a perder, como foi até hoje a língua. O discurso que inflama a loucura coletiva e nos faz crer numa miragem e correr com ódio para o alcance dela, e o nome disso é guerra. Língua. Toda hora a gente usa. Até o mudo usa a língua para julgar. Porque há uma linguagem anterior à linguagem que é o pensamento na mente. E mesmo aquele que não sabe falar, julga com o seu pensar. Julga. Julga às vezes com códigos de outra natureza. Não com os códigos intelectuais, mas com os códigos, por exemplo, do coração. O coração tem compreensões frequentemente diferentes das compreensões da razão. O Braulio pode até me perguntar isso depois. Por que eu estou dizendo que as compreensões do coração frequentemente são diferentes das compreensões da razão? E há razões de natureza orgânico-neural até para se explicar isso. A linguagem, a comunicação, o pensamento, são todos esses instrumentos e ferramentas do julgamento. Você assiste um julgamento, ele é todo escrito e oral. Tem uma linguagem no julgamento. E tem juízes que pesam, tem juízes que aliviam. Supostamente o limite é a lei, mas a própria lei é uma linguagem que se transformou num código consensual escrito na forma de texto, mas é uma oralidade que se fixou como pensamento e determinação e sentença. Não julgueis. Por quê? Para que não sejais julgados. Você não quer ser julgado? Então não julgue, porque é inevitável. Se você julgar, você será julgado. Está explicado. Você estabeleceu algo, você criou, e o que você criou existe, e o que existe como determinação sua tem uma vocação natural de voltar contra você. Contra você por várias razões. É como quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que usa da espada vai experimentar a espada contra si. Aquele que fere com a língua será ferido. Aquele que julga com a língua será medido. Aquele que julga com os seus próprios pensamentos, será julgado.
A razão é essa. Se você não gosta que aquilo que você julga se volte contra você, então não exerça isso de natureza alguma contra ninguém. Porque quanto mais fundo você for no seu juízo, mais fundo o juízo voltará contra você. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você estabelece a sua própria sentença. O modo como você trata o próximo estabelece o modo como você será tratado. Por isso, positivamente se diz que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Porque o padrão que eles ofereceram foi o da misericórdia. Eles vão alcançar a misericórdia. Se não de todos, de muitos. Porque foi o que eles ofereceram. Você quer graça? Ofereça graça. Você quer perdão? Ofereça perdão. Você não quer ser julgado? Não julgue. Porque se você julgar, você será julgado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Além do que, é patético você ficar julgando, porque você não se enxerga. Quem é você? É uma pergunta que Paulo faz. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu senhor está de pé ou cai. Mas não tem nada a ver contigo. O servo tem dono, o outro tem Deus. E o Deus do outro é o teu Deus. O Deus do outro ama o outro, mesmo que tu o odeies. E se tu projetas o teu ódio contra o outro, o reflexo do teu ódio voltará contra ti. Tudo que tu projetas negativamente contra o próximo, volta sobre ti, como tudo que tu projetas bondosa e misericordiosamente sobre o próximo, volta para ti. É uma lei da vida, um princípio da existência, enunciado quase como uma equação por Jesus. É óbvio. Carrega uma espécie de aritmética existencial. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? É a pergunta. É um cisco, tu vês o cisco. Cisquinho no olho do teu irmão, você diz, você tem um cisco ali. Chega aqui no meu olho, por favor, jovem, aqui no meu olho. Aqui, tá chegando. Tem vezes que tem uma dessas coisas que dá em olho de velho. Não, graças a Deus não, bobagem. Assim, do lado de fora, às vezes você fica com uma bolinhazinha. Eu vi nos olhos do meu pai e da minha mãe quando eles foram ficando idosos, muitas vezes. Aí o cara observa aquilo ali, e você tá com uma bolinha de menos de meio milímetro. Um verruguinho. Mínima que se dissolve. Hoje nem tá aqui. Nem tá em lugar nenhum. Dissolveu. Não pode ser que daqui a 2 semanas ela esteja aí, ela vai, ela vem. E é assim até o fim. Agora, tem gente que se dedica a buscar os detalhes da existência de uma pessoa. Detalhes. A julgar detalhes. A coar camelos, coar mosquitos. Eles ficam procurando mosquitinhos. Enquanto isso, tem camelos montados nas costas deles.
Eles não enxergam. Mas Jesus pergunta, Jesus não deixa passar, porque esse pessoal que julga, em geral, são esses que procuram as meticulosidades da existência do próximo. Quando não acham nada, eles vão até descobrirem qualquer manchinha, qualquer imperfeição, e dizem, olha, você não viu isso aqui, mas Jesus disse, enquanto você faz isso, isso é ridículo, cara. Tem uma trave enfiada no teu olho. Olha a caricatura. Se fosse uma caricatura de jornal, ia ser assim. O político dizendo pirralha com uma trave no meio da cara, precisando de perdão para a gente esquecer toda a bobagem que ele fala. Mas as pessoas não se enxergam. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está enfiada no teu olho. Por quê? Se você tiver que exercer algum julgamento, seja sobre você, como Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira epístola. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados e somos julgados pelo critério com o qual julgamos o outro, somos condenados com o mundo. Por que que tu praticas isso? Me responde. Essa pergunta de Jesus é a pergunta que eu faço a você. Por que que você existe procurando defeito? Por que você é tão mal assim? É a pergunta final, escatológica, para esses que ficam procurando desacordo. Tudo é motivo de escândalo. Ah, meu Deus, tem um mosquitinho no teu olho. Ai, patético. Enquanto tem um camelo atrás de ti, sabe Deus fazendo o quê? Mas você só enxerga mosquitos. Enquanto dorme de conchinha com um camelo atrás de ti. Enquanto carregas uma trave no meio da cara. Andando por aí, se oferecendo para ser oftalmologista do mundo. Veja que patética é essa situação. É gente que tem uma trave no olho e se oferece o dia inteiro para ser oftalmologista planetário. O cara não se enxerga, mas tem opinião a dar sobre tudo e qualquer coisa. Do que ele não conhece, ele desconhece praticamente tudo, porque não conhece nem a si mesmo, não se enxerga. Quem não se enxerga não tem como ser sensato nem sábio. A sabedoria nasce a partir do princípio de que o sábio primeiro enxerga ele próprio. A primeira pessoa que o ser que tem luz vê é ele mesmo. E alguém que veja a si mesmo não tem nada para falar de ninguém. Não tem. E, cara, a partir de mim mesmo eu vou dizer o quê? Eu vou mandar quem para o inferno? Eu vou desejar que mal. Deus me livre. Eu vou me arrogar a ser melhor do que quem? Mesmo os mais patéticos. Eu os considero, diante de Deus em oração, superiores a mim mesmo. Porque Deus me deu a graça de enxergar coisas mínimas e de me ver minimamente. Então eu já estou no lucro em relação a qualquer outro ser da terra. E aquele que menos se enxerga é objeto da minha mais intensa oração.
para que se veja e a sua presença no mundo não seja tão danosa, tão perversa, tão miserável, tão patética, tão caricata, como é a existência daquele que consegue ver um cisco no olho do próximo e não enxerga a trave enfiada no meio da sua cara. E mesmo com uma trave na cara, tira uma foto, faz uma live e anuncia: melhor tratamento oftalmológico do mundo. Doutor Trave Contrargueiro. Sou eu. Me procure e você será curado. Isso quando ele é educado. Porque na maioria das vezes ele não tem e não pede permissão, ele simplesmente lavra sentenças sem saber que a sua sentença é apenas projeção daquilo que ele no coração sabe que ele próprio é. De modo que o meu julgamento apenas me revela. A minha sentença lá no fundo é auto-boicote. Eu estou só declarando na existência o que eu mereço, na minha perversidade dissimulada. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave enfiada no teu. Por que esse assunto? Por que você é assim, tão horrível, tão patético, tão ridículo? Hipócrita. É o veredito de Jesus: hipócrita, mascarado. É todo aquele que não se enxerga existe em estado de hipocrisia. Todo aquele que não se enxerga existe em estado de hipocrisia, hipócrita. E esse que vive assim é o último a experimentar algum benefício de qualquer coisa nesta existência, quando chega a experimentar um dia. Porque quem se vicia na prática do julgamento contra o próximo vai se dessensibilizando, vai perdendo o poder cognitivo da autopercepção, vai perdendo a capacidade de se ver, de se enxergar, vai se tornando completamente cego para si mesmo. O hipócrita não enxerga do lado de fora, porque o que ele pensa que vê não é nada além da sua própria projeção de necessidade de encontrar defeito, pecado no outro, e um prazer mórbido em buscar isso, quando de fato isso existe nele e não no outro necessariamente, ou até quando ele encontra isso no outro, ele encontra tão facilmente no outro porque isso existe tão patentemente dentro dele, e é isso que ele tenta esconder enquanto acusa e julga o próximo. Ele se camufla, ele usa máscara, ele é hipócrita. Jesus, portanto, vem direto e faz uma engenharia reversa do coração dissimulado desse indivíduo para essa cara fantasiada do hipócrita, daquele para quem a existência é um baile de máscaras, de performances. Mas Jesus disse: nenhuma máscara te ocultará da verdade. Você será achado, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Hipócrita, tira primeiro a trave enfiada no teu olho. Então verás claramente, se tu te enxergares, tu verás claramente
Não para julgar o outro, mas para ajudar o outro a partir do que tu conheces em ti. De modo que tu não vais nunca ajudar ninguém enquanto tu não te enxergares. Para que tu ajudes o outro não com o dedo de quem acusa. Que não quer curar, só quer encontrar e mostrar e pontuar o erro para tentar nivelar a vida a partir da baixeza da sua própria existência, ocultada no seu mascaramento, mas está aí, no seu interior. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente. Para tirar o arguilho, o cisquinho, aí tu vais poder ajudar, sem nenhuma vanglória, tu te enxergaste. Tu sabes que qualquer outra coisa que tu venhas a fazer pelo teu irmão é a partir da autopercepção, é a partir do autoconhecimento, é a partir do arrependimento, é a partir da realidade de ter se enxergado. Só quem se enxerga de maneira arrependida e quebrantada, porque a verdadeira luz que ilumina meu ser me quebranta, me desarroga, me desensoberbece, me desmascara pela força da verdade e me conduz para os caminhos da bondade e da misericórdia. Me faz ver a partir do perdão que eu recebi e recebo. Por isso posso tratar de qualquer um sem julgamento. Porque eu só consegui me enxergar depois que eu criei que Ele conheceu a minha alma e não me desprezou. Eu só reproduzo agora, vendo qualquer coisa no meu próximo, o mesmo olhar que vê e não despreza, só ajuda com carinho compassivo e misericordioso. Você quer receber compaixão e misericórdia? Então, não julgue. Não sentencie. Perdoe o mundo. Tenha misericórdia de todos. Perdoe sempre. E você andará perdoado o tempo todo. Mas isso não é dito para que a gente ganhe a prerrogativa de nos tornarmos como alguns que acabam virando psicopatas. Eles dizem, não, eu não fico com raiva, não tenho raiva de ninguém, perdoa todo mundo. E fazem disso um álibi para não sentirem mais nada quando fazem tudo contra os outros. Porque dissimuladamente dizem, eu perdoo todo mundo, logo eu estou perdoado para fazer o que eu quero, eu sou um ser perdoador. Não, você é só um psicopata. Porque esse que não julga para não ser julgado é alguém que se julga a si mesmo e se enxerga. E em se enxergando se quebranta, se arrepende, pede misericórdia, busca viver de misericórdia em misericórdia, de justiça em justiça, de graça em graça. Por isso, ele não encontra na graça de Deus um álibi para nenhum capricho pernicioso da sua alma. Mas ao contrário, essa consciência o endireita, o cura, o salva e dá a ele a luz da graça para ajudar a qualquer outro próximo, a qualquer outro semelhante. Isto aqui, olha, é evangelho, é caminho da vida segundo Jesus. O senhor acabou de ouvir, deixa eu lhe anunciar, o evangelho de Jesus, a boa nova. Caminho da vida, caminho, verdade, que conduz à vida. É isto aqui, é essa palavra que saiu da minha boca em nome de Jesus, dizendo só e exatamente o que Jesus estava dizendo. Bem-aventurado é aquele que crer, bem-aventurado é aquele que acolher, bem-aventurado é aquele que não resistir. Hoje, se ouvides a sua voz, ele diz, e acerca dele se proclama, não endureçais os vossos corações.
E você acabou de ouvir a voz dele. Não venha me ouvir, porque você sempre vai ouvir Jesus falar. Esse é o problema aqui. É com Jesus que você encontra. Senhor Jesus, é a tua palavra, é a luz, é a justiça, é o juízo, é o veredito do reino de Deus, é aquilo contra o que não há poder nem no céu, nem na terra, nem em nenhuma dimensão para se insurgir contra. Esta é a palavra da vida. Esta é a palavra que nos salva das nossas próprias sentenças e dos nossos próprios infernos. Eu te peço que ela seja compreendida agora, em nome de Jesus. Amém e amém.